Imagine que você acorde agora e não consiga ter certeza de nada. Não sabe se o mundo ao redor é real, não sabe se seu corpo existe, não sabe se as memórias que você tem são verdadeiras, não sabe sequer se os outros seres humanos com que você interage são reais ou apenas os robôs sofisticados. Isso não é ficção científica somente, embora Matrix tenha se inspirado aqui. É o ponto de partida de René Descartes, filósofo e matemático francês do século XVII, que decidiu demolir tudo o que sabia para reconstruir o conhecimento humano sob fundações mais sólidas. E no centro dessa reconstrução, para ele, estava Deus. Não um Deus que se prova pela observação do mundo, como o Deus de São Tomás de Aquino que foi tratado no vídeo anterior, mas o Deus que se prova a partir da própria mente. O Deus que é necessário não só para explicar o universo, mas para garantir que o universo que percebemos é real. Descartes é o pensador que colocou Deus no centro de um projeto que parecia ser sobre outra coisa, a certeza do conhecimento racional. E para entender por que Descartes precisa de Deus, a gente precisa entender o problema que ele criou para si mesmo. Nas Meditações Metafísicas, publicadas em 1641, Descartes decide aplicar dúvida a absolutamente tudo. Não a dúvida casual do cotidiano, mas a dúvida levada até o limite da própria realidade. Posso duvidar dos meus sentidos? Sim, posso, eles já me enganaram antes. Um objeto dentro da água parece se curvar. O Sol parece pequeno no céu, mas é enorme. Posso duvidar do mundo externo? Sim, posso. Talvez eu esteja sonhando agora mesmo. Sonhos parecem reais enquanto eles ocorrem. Posso duvidar até da matemática, que Descartes vai um pouco mais longe nessa hipótese e ele introduz a hipótese do gênio maligno. Se existisse uma entidade todo-poderosa e enganadora que me fizesse acreditar que 2 mais 2 são 4, quando na verdade não são. Essa entidade poderia distorcer todo o meu senso de realidade. E com esse experimento mental, Descartes coloca em dúvida até a lógica e a própria matemática. Tudo pode ser uma ilusão, mas tem algo que não pode ser posto em dúvida. Para duvidar, é preciso pensar. E para pensar, é preciso existir. Mesmo que um gênio maligno me engane tudo, ele não pode me enganar sobre o fato de que eu estou sendo enganado. Porque ser enganado pressupõe que existe algo que esteja sendo enganado. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Essa é a pedra fundamental da filosofia de Descartes. O único ponto de certeza absoluta que sobrevive à dúvida radical. Mas é apenas um ponto. Descartes existe, mas não sabe ainda se existe qualquer outra coisa além de sua própria mente pensante. Não sabe se o mundo é real, não sabe se seu corpo existe, não sabe se pode confiar na razão para além dessa única certeza. E é aqui que para ele Deus entra. Descartes se imagina preso dentro da sua própria mente, tem apenas o pensamento como certeza. Então como ele sai daí? Ele olha para dentro da própria mente e examina as ideias que ele encontra lá. Entre essas ideias há uma que se destaca, a ideia de um ser infinito, perfeito, eterno, onisciente e onipotente. A ideia de Deus. E aqui Descartes faz o argumento que ficou conhecido como o argumento da marca do Criador. O princípio que ele aplica é aparentemente simples. Uma causa não pode produzir um efeito que contenha mais realidade ou perfeição do que ela mesma possui. Um ser limitado, como são os seres humanos, não pode, por si só, gerar a ideia de algo limitado. Eu sou um ser finito, imperfeito, cheio de dúvidas. Minha mente, por si mesma, é capaz de produzir ideias de coisas finitas. Posso imaginar um cavalo, um castelo ou um número muito grande. Mas a ideia de um ser absolutamente infinito e perfeito, essa ideia tem um conteúdo que excede completamente minha capacidade como ser finito. Eu poderia imaginar algo muito grande, mas o infinito real, o perfeito absoluto, não é apenas muito grande. É categoricamente diferente de qualquer coisa finita. Logo, essa ideia não pode ter vindo de mim, um humano. Ela precisa ter sido colocada em minha mente por algo que realmente possui essa perfeição infinita. Como um artesão que marca sua obra com um selo, Deus imprimiu em nós humanos a ideia de si mesmo. Deus existe porque a ideia de Deus, em minha mente, exige uma causa à sua altura. Descartes também usa uma versão do argumento ontológico de Santo Anselmo. A ideia de que um ser sumamente perfeito não pode carecer de existência, pois a existência é uma perfeição. Um Deus que não existe seria menos perfeito do que um Deus que existe, o que contradiz a própria definição de um ser completamente perfeito. Portanto, Deus existe necessariamente. Mas por que Descartes precisa tanto de Deus? E aqui está o cerne da questão e a razão pela qual Deus ocupa um lugar tão importante em um projeto que parecia ser sobre o conhecimento. Descartes provou que ele mesmo existe.
desenvolveu argumentos que corroborem que Deus existe. E agora usa Deus para resolver o problema do gênio maligno. O raciocínio é o seguinte: Deus é perfeito. Um ser perfeito não pode ser enganador, pois enganar é uma imperfeição. Portanto, Deus não me engana. Se Deus não me engana e Deus me criou com uma faculdade racional, então essa faculdade, quando utilizada corretamente, produz um conhecimento verdadeiro. A razão humana é confiável porque foi criada por um Deus que preza pela verdade. Isso significa que o mundo externo existe. Deus não me faria ter percepções tão vívidas e consistentes de um mundo que não existe. Significa que a matemática é confiável, significa que o conhecimento científico é possível. Deus, então, para Descartes, não é apenas o criador do universo. Ele é a garantia epistêmica de que o universo que percebemos corresponde a algo real. Sem Deus, Descartes estaria para sempre preso no solipsismo, a prisão de uma mente que não pode ter certeza de nada além de si mesma. Com Deus, o conhecimento racional do mundo torna-se possível. A ciência torna-se possível. A física e a matemática que Descartes ajudou a fundar tornam-se possíveis. O filósofo que é frequentemente celebrado como o fundador do racionalismo secular e o homem que colocou a razão individual no centro de tudo só consegue salvar essa razão dentro da sua própria lógica através de Deus. Mas essas provas que Descartes encontrou sobre Deus foram criticadas desde o início, e uma das críticas foi apontada quase imediatamente por seus contemporâneos. O problema ficou conhecido como o círculo cartesiano. Descartes usa a razão para provar a existência de Deus, e depois usa Deus para garantir que a razão é confiável. Mas se a razão não é confiável antes de provar Deus, por que a gente deve confiar nos argumentos que ele usa para provar Deus? É um círculo vicioso. Ele precisa da razão para chegar a Deus e de Deus para validar a razão. Cada um dos dois depende do outro para ser justificado. Descartes tentou responder a essa objeção, mas os críticos continuaram sem ser convencidos pelas respostas que ele trouxe. E há também o problema com o argumento da marca do Criador. A premissa de que um ser finito não pode ter a ideia de infinito sem uma causa infinita foi contestada. Talvez a ideia de infinito seja simplesmente a negação do finito, algo que qualquer mente humana pode construir por si mesma sem necessitar de uma causa sobrenatural. Dizer que Deus é perfeito e que a perfeição inclui a existência não prova que Deus existe, apenas define o conceito de Deus de certa forma. Mas mesmo com as críticas, Descartes representa uma virada decisiva e histórica no pensamento sobre Deus. Com Tomás de Aquino, as provas que ele trouxe para Deus partiam do mundo exterior, do movimento, da causalidade, da ordem da natureza. O ponto de partida era a realidade lá fora. Com Descartes, o ponto de partida é a mente humana. A certeza vem de dentro para fora. Deus não é descoberto observando o cosmos, é encontrado examinando as ideias que habitam o próprio pensamento. Essa mudança parece sutil, mas tem grandes consequências. Ela coloca o sujeito pensante no centro da filosofia. E a partir daí, cada pensador subsequente precisará responder a Descartes antes de poder dizer qualquer coisa sobre Deus, sobre o mundo ou sobre o próprio conhecimento. E o próximo pensador que encontraremos nessa série aceitou o desafio de Descartes e chegou a uma conclusão que acabou levando ele ao próprio exílio. Ele concordou que Deus existe, mas argumentou que Deus não é uma entidade separada do universo que foi criado, que Deus e a natureza são a mesma e a única coisa, que Deus é tudo. E, portanto, num certo sentido, Deus não existe como normalmente imaginamos. Baruch Spinoza está a caminho no próximo episódio dessa série. Espero vocês lá, espero que tenham gostado e até a próxima.